noite a todos. Muito bem-vindos novamente à nossa casa, local de oração, de reflexão, que tanto nos beneficia, né, em todas as atividades que ela executa, tanto na segunda-feira, quanto hoje na palestra pública. E então, sintam-se bem acolhidos mais uma vez nesse nosso ambiente. Vamos, a partir de agora, serenar os nossos corações, procurar estarmos mais voltados para esse ambiente, esquecermos as atribulações do mundo lá fora, da cidade, e procurar nos ater somente aqui, nesse momento. Agradecendo, porém, antes a Jesus, que nos permitiu estar aqui, que nos conduziu até aqui, para que nós pudéssemos participar desse momento. E então, com a permissão de Jesus, nós damos por iniciada a nossa tarefa dessa noite. Que assim seja. Uma leitura básica, né? Que sempre a gente, de abertura, do livro Jesus no Lar, que contém várias mensagens curtas e de muita relevância para todos nós. Hoje eu vou ler o capítulo 26, o valor do serviço. Filipe, pescador de Capernaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez, para os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu de vida irrepreensível exigiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem manchas, e abstinha-se de falar com toda pessoa que considerava impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer os necessitados e doentes, em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados usos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas condições de pureza
que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale de imundície? O anjo insistia ao chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia demora. O mensageiro afastou-se a recorrer e recorreu a outras pessoas, amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Solicitado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu o doce constrangimento e voltou-se sem demora, com espontaneidade, cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólida amizade no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida um longo intervalo. A Virgem é sempre grande e vulnerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara, sem proveito. Se o amor cobre as multidões de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Então, temos aqui mais uma liçãozinha, né, que nos mostra de uma forma bem até antagônica, né, porque Jesus usou como exemplos dois seres totalmente antagônicos, né, o oposto um do outro. Um que era considerado uma sumidade, uma pessoa cheia de virtudes e tudo mais, era considerado por todos, e que no momento que foi instado a servir, a entrar em ação para ajudar o próximo, ele não teve como ir. Ele se julgava com a sabedoria muito insulada dele e
a ação ficou ociosa, né? Então, o anjo teve que procurar mais pessoas, outros recursos para atender aquelas pessoas que estavam vitimadas da peste. E o que aconteceu? O único que se dispôs a ajudar foi o esposo, né? Porque ele estava determinado a se reabilitar, a se regenerar. E ele prestou um enorme serviço à população. Tanto que, aqui no finzinho, nos fala o texto, que ele, no finzinho, que ele conseguiu robusta e legítima cooperação robusta e legítima ao Ministério do Socorro e da Salvação, e, portanto, ele ganhou uns pontinhos, vamos dizer assim, nessa evolução, né? Ao patrão que era totalmente preparado, totalmente disponível, entre aspas, né, para se fazer essa ação, não teve esse desprendimento. E então, o criminoso, em regeneração, se dispôs a isso. E aí a gente fica pensando, quais dois teve a sua pontinho na evolução computado, né? Se a gente for olhar assim, a grosso modo, a gente pensa que o outro era superior e, portanto, mais evoluído, estaria caminhando mais rápido, né? Mas esse outro que teve todo o esforço de se prestar ao trabalho da região e tudo mais, com certeza, eu acho que caminhou um pouquinho mais rápido do que o fariseu, né, que ficou lá na sua redoma. Então, é essa a mensagem do livro, e agora nós vamos ouvir a fala da Soraya a respeito desse capítulo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui. Boa noite aos encarnados, aos desenhados, aos espíritos benfeitores, que estão sempre do nosso lado, nos apoiando. E boa noite para você também, que está em casa e que permite, né, que nos dá essa grata satisfação para que a gente possa adentrar o seu lar e passarmos aqui esses poucos minutos. Então, hoje ficou a difícil tarefa da gente falar desse capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Antes de entrar literalmente nesse capítulo, nós vamos fazer aqui uma retrospectiva, falar um pouco antes de chegar aqui, né? A gente sabe que a Bíblia é um livro correto, é de onde se tira a parte as ideias, os novos estudos, à medida que a gente vai evoluindo e tendo esse entendimento, o que foi feito nesse roteiro de luz do Evangelho e o Espiritismo. Hoje foi muito interessante, hoje, fazendo essa análise, quando eu mesma às vezes falo, você tem o Evangelho em casa? Você estuda o Evangelho? Você lê o Evangelho? Ah, não, mas eu tenho a Bíblia. Eu estudo a Bíblia. Então, até parece que dentro do Evangelho tem alguma coisa proibida, alguma coisa estranha, né?
E não é assim esse roteiro da análise que foi feita aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, uma análise muito cuidadosa, uma análise muito criteriosa por Kardec e pelos espíritos benfeitores. Então, essa Bíblia é um texto básico, como eu já falei, para que a gente possa analisar. E durante muito tempo, muitos grupos religiosos, muitas pessoas, eles utilizaram de alguns trechos da Bíblia, ou ali daquele texto, um contexto que beneficiou a vontade própria, ou sua, ou de um grupo, ou de interesses de outras instituições, para fazer valer aquilo que estava escrito naquele ponto de vista que cada um achou que fosse melhor para ele naquele momento. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Até mesmo, lembrando algumas falas aqui de Paulo, quando ele fala que tudo posso naquele que fortalece. Se a gente tirar isso desse contexto do que Jesus nos ensinou, até vira material, Porque muitas pessoas colocam essa frase para obter alguma coisa, algum benefício material. Tudo posso naquele que me fortalece. E claro que é assim. E Paulo, ele colocava, aprendi a viver com pouco e com muito. Tudo posso naquele que me fortalece. Então é uma mensagem que transcende a matéria. Até mesmo na falta, na escassez, ele estava forte. Porque ele tinha Deus, Jesus, fortalecendo ele. Então, naquele momento em que ele poderia faltar até o básico para ele forte. Ele estava ali construído em cima dessa fala de Jesus, onde muitos entendem e levam para o seu lado pessoal, tudo posso naquele que me fortalece. Então, a gente vai entendendo e vendo essa agenda aqui. E para entender mais um pouquinho essas mensagens contidas no Evangelho, nós vamos analisar o que são fatos, fator histórico, social, econômico, políticos, da época que foi escrito a Bíblia, onde são ali muitos livros e que na hora de colocar, não sabia qual colocava, onde colocava, qual a ordem. Então, e hoje nós não temos, por exemplo, quem escreveu está aqui junto de nós, materialmente falando, e a gente perguntar, mas era isso mesmo que você queria dizer quando eu isso? Interpretações que fica um pouco difícil a gente fazer sozinho. E Jesus, ele já tinha uma preocupação como nós íamos entender esse texto. Aqui bem rapidamente a parábola do bom samaritano, que ela está no capítulo 10, de Lucas, mas eu vou só ler o comecinho dela aqui para a gente ver como que Jesus viu cuidado e a preocupação, como que a gente ia interpretar tudo isso. E ele disse assim: então, um doutor da lei, tendo se levantado para o mestre, o que é preciso que eu faça
para possuir a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: que é o que está escrito na lei? Que ledes nela? O que você leu nela e o que você entendeu? E ele lhe respondeu: Ame o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças e de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. E Jesus lhe disse: respondestes muito bem, fazei isso e viverás. Mas ele queria um esclarecimento, assim, é tentador, né? Ele não se contentou com aquilo ali, ele queria uma justificativa para ele mesmo. E ele disse: mas se esse homem, querendo parecer que era justo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E Jesus, tomando a palavra, lhe disse. E aí Jesus, ele conta em forma de uma história. Ele não só explicou, porque Jesus, em todas as situações, quase todas, ele contava uma história. Ele contou essa história do bom samaritano para não deixar nenhuma restezinha de dúvida, para que depois ele perguntasse, como a Cristina leu aqui, que passaram ali por ele, né? O levita, o sacerdote e o samaritano. E quem é que atendeu? Nenhum dos dois que estava na expectativa de ver aquela pessoa caída foi o que teve coragem de ver. E sim aquela pessoa que era tida de má vida, enfim, é que teve a coragem de atender. Então Jesus, ele colocava justamente isso para que fizesse o ser ali da hora pensar, raciocinar e ampliar a consciência, para a gente poder pensar um pouquinho. Então, era assim que Jesus colocava as coisas. Ele sabia da nossa dificuldade, por isso ele ia esclarecendo tão bem. E deixa eu passar aqui. Só um instante. E agora nós vamos fazer essa viagem bem rapidinha, livro, Nós vamos, para poder entender quais são os critérios, para quando a gente ficar em dúvida de como esse evangelho, do que foi tirado e por que foi tirado algumas coisas, e foi escrito dessa maneira. Então nós vamos ler algumas passagens aqui, que a Bíblia também foi escrita, levando em consideração a cultura da época, a política, o modo de comportamento das pessoas. Então, hoje, até a década de 50, os negros, eles eram tidos pessoas que não eram filhos de Deus, que eles não tinham direito à liberdade. E aquele grupo de pessoas que tem aquela veste branca com aquele capuz assim, Glu Klan, eu acho, não é, Cristina? Que isso, minha gente, até a década de 50, eles eram enforcados, assassinados brutalmente. Eles surravam eles porque achavam que estava escrito desde o Novo, o Velho Testamento, em toda a época, que Deus, na sua sabedoria, na sua infinita bondade, tinha determinado que eles não eram e não tinham direito à liberdade, que não tinham o direito de viver
E isso bem aqui em 1950. E chegou uma época que tinha até esse grupo, 4 milhões de pessoas assassinando seres humanos, irmãos nossos, por um entendimento antigo, falho, e uma evolução, que esses negros eles não mereciam a liberdade. Então, esse Jefferson Davis, ele diz que era uma lei sancionada e a escravidão foi estabelecida por Deus. E porque estava escrito na Bíblia, então tinha que seguir, estava escrito na Bíblia. E agora nós vamos passar em alguns textos da Bíblia para a gente poder entender um pouco de tudo isso. Aqui em Deuteronômio está escrito assim, onde são conselhos para dar com escravos. Isso está escrito. Se saíres a pelejar contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e os levares cativos, presos, e vires entre o número dos prisioneiros uma mulher bonita, formosa, e namorares com ela, e a queiras ter por esposa, levá-la para a tua casa. Então, é assim, você vai nessa tribo, mata todo mundo, o pai, a mãe, os irmãos, o marido, filhos, mas tem essa mulher aqui, essa moça, eu achei ela, essa eu não vou matar não, mas eu vou levar ela para casa. E chegando em casa, ela raspará os cabelos, cortará as unhas, vai tirar aquele vestido, com que foi nada, para ela desidentificar-se da tribo que ela morava, e ficando assentada em tua casa, chorará seu pai, teu irmão, teu esposo, tua mãe, 30 dias. E depois disso, a tomarás para ti. Enfim, agora, eu gostei de você, agora você vai ser minha. E ficará sendo a tua mulher. Se, porém, depois dela te não agradar, deixa ir livre. Não poderás vender por dinheiro, nem oprimir com alguma violência, pois que já humilhaste muito. Isso está escrito aqui. E você vê que muita barbaridade parece que ainda está entranhado. A gente não cresceu, não passou isso. Isso está escrito. Gostei de você, agora eu quero só teu corpo, mas eu posso enjoar de você. De repente, não é tudo aquilo que eu estava pensando. Então, já te humilhei muito, agora você é livre. E nós vamos, em outro contexto, aqui, nós temos aqui em Êxodo, se algum ferir o teu escravo ou a sua escrava com uma vara, e eles lhe morrerem nas mãos, será tratado como culpável deste crime. Mas, se eles sobreviverem 1 ou 2 dias, não ficará sujeito à pena, porque o teu escravo é preço do teu dinheiro. É teu dinheiro, você que comprou, então você pode fazer o que você quiser. Se você matar, você vai ser penalizado. Mas se você não matar, bater muito, quase até morrer, pode. Porque você comprou, o dinheiro é seu, então ele vale do teu dinheiro. Você pode fazer dessa maneira que está aqui.
Então, a gente vai ler um outro contexto aqui. Se ouvires, isso aqui está em Deuteronômio, se ouvires que em alguma das tuas situações, Senhor, teu Deus, te deu para habitar, há alguns que dizem, filhos de Belial saíram do meio de ti e perverteram os habitantes da tua cidade e disseram, vamos e sirvamos aos deuses estranhos, que vos são desconhecidos. Informa-te com toda a exação possível e averiguada a verdade da coisa. Se achares ser certo o que se disse e que efetivamente se cometeu uma tal abominação, imediatamente farás passar a espada os habitantes daquela cidade e destruí-la-ás com tudo que há nela, tudo que respira, até os gados. Ajuntará bem no meio das suas todos os móveis, que nela se acharem, e los-ás juntamente com a cidade, de maneira que consumas tu honra ao Senhor teu Deus, e fique sendo montão eterno. Gente, é a mesma coisa que vivia em guerras, né? E aqui nesses livros antigos está cheio de situações dessa maneira, né? E hoje ainda, nos dias atuais, muita guerra, né? Um povo beligerante, guerreiro, mas é a mesma coisa que falasse assim, ó, redenção é Israel e pode ali empaldar o Rio Maria e acabar com tudo que respira. Mate, vai até se sobrar um inimigo, como está escrito, guerreia com ele até exterminá-lo. Então, agora, só para a gente entender um pouco da evolução e chegar aqui nesse capítulo, bem-aventurados, os que são brandos e pacíficos, que herdarão a terra. Aqui no capítulo, no começo, está em Mateus, onde ele diz assim, bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Na sequência, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Ainda em Mateus, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matareis. E todo aquele que matar, merecerá ser condenado pelo justo. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão, merecerá ser condenado pelo julgamento. Que aquele que disser a seu irmão, merecerá ser condenado pelo conselho. E que aquele ser, sois louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, vão passar aqui para a gente poder entender um pouquinho. Jesus, aqui no Evangelho, ele já amplia um pouco, ele faz a gente pensar e refletir, e ele viu, né, ele sabia da rudeza, o tanto que era rude, ele pediu não matar, mas ele pediu não só a morte física, porque, por exemplo, no caso do aborto, o que Jesus pede? Você pode abortar, mas você pode optar por ter o seu filho, e você pode abortá-lo vivo, não dando as condições, não atendendo nas suas necessidades,
abortar emocionalmente, né? Ter esse filho e abortar ele do afeto materno, do afeto dos... Então, Jesus, ele coloca para nós, para que a gente possa fazer essa reflexão. E quando ele fala aqui, será uma palavra, a pessoa pode ser condenada. Quando ele fala a palavra, coloca que era uma pessoa que queria dizer um descaso, falando com o outro, até virando o rosto, que era um nojo essa palavra. Jesus pede mais hoje. Ele pede, por exemplo, às vezes a gente está num conjunto, num contexto, na sociedade, e tem lá uma pessoa que não te queira muito bem, ou você, e você encontra com aquela pessoa e ela fala para você, te cumprimenta, porque está no meio de um monte de gente, mas ela te cumprimenta, oi querida, com aquela cara assim, que o querido é certinho, mas a intenção foi de desprezo, de descaso, de humilhação, de raiva. Então, é isso que Jesus tem falar para nós nesse caso. Sabe? No capítulo 5 do Evangelho mesmo, a irmã Rosária, ela fala para a gente que vós suporteis uns aos outros. E hoje nós não conseguimos nem fazer isso. Nem estar, a gente nem suporta uns aos outros. Quando a gente tem essa rotula fácil, as pessoas, eu não vou nem falar às vezes dessa raiva que brota em nós quando alguma coisa não acontece do jeito que está na nossa programação. Até que está tudo programado, está indo tudo direitinho, se alguma coisa a gente já coloca para fora os nossos instintos, a nossa raiva, o nosso ódio, o nosso desejo de vingança. Então, ele aqui, quando ele fala dessas bem-aventuranças, ele coloca por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma nova lei. Ele fez ali uma emenda no Código Divino. E ele coloca isso, por quê? Porque quem trabalha, ou quem já entendeu a paciência, a afabilidade, a doçura, a resignação, já entendeu algo que é contrário à violência, onde ele fala aqui. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera, e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Então, a gente sempre trabalhar, nesse livro de Nareu tem uma página que diz que Jesus fala sobre a cortesia. A gente não aprendeu ainda nem ser cortês com o próximo. E aí, Jesus, ele ordena tudo isso e coloca para a gente como lei. A humildade de Deus, caridade para com o próximo, brandura e mansuetude. A primeira lei de todo cristão. Ele está ali proibindo que nem nas palavras, nem no pensamento, nós devemos ser descortês com o nosso próximo. Então, a gente está um pouquinho longe, Quando ele fala aqui da afabilidade e da doçura, a benevolência para com os semelhantes, o amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhes são uma ação. Entretanto, não é preciso filiar-se sempre nas aparências. A educação e o hábito do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Então,
às vezes a gente vê algumas pessoas indo de uma maneira na rua, com outras pessoas, que se um familiar vê como ela está agindo, desconhece. Fala, será que é a mesma pessoa? Em casa, né? É um brutamonte, derruba tudo, é bruto, assim, assim. E na rua, para com o próximo, tem essa doçura, né? Então, Jesus trata nessa afabilidade, nessa doçura, né? Ele fala do verniz, que muitas vezes a gente vai fazendo mesmo, criando essa capa, esse verniz, né, para se colocar em alguma situação na sociedade. E a gente tem que trabalhar tirando isso, porque você fazer de conta que você não é você, dá trabalho, é uma dor moral, porque dói, né? Jesus não tinha esse problema. João, ele falou que Jesus era o verbo, era único, do jeito que ele agia, né? E a gente precisa trabalhar isso, quando a gente entender, né, que a gente constrói a nossa vida, que as coisas vão acontecer de verdade, quando a gente, aqui dentro, a gente usa essas leis, foram editadas, ensinadas por Jesus no nosso dia. Uma criança, gente, ela não tem esse verniz, mas a gente vai descendo a doçura dela, a afabilidade. Quando, por exemplo, a gente fala, né, a criança às vezes fala, né, a minha mãe falou que você é feia. Ou então, quando você bate na porta, a criança mandou que não está. O que você está criando nela? O que a gente tem. E muitas coisas, a gente vai criando essa máscara, esse verniz, e a gente vai adoecendo. Mais a gente vai criando, mais a gente vai se distanciando de Deus. Sabe? Nos problemas da nossa vida, primeiro a gente busca Deus como uma segunda opção. Quando você vai ao médico, você chega lá para ouvir uma segunda opção dele. O médico, dentista, em qualquer situação, porque você vai no Google, né, e você chega lá e você fala, doutor, eu quero saber uma segunda opinião aqui, porque eu já pesquisei e eu tenho isso. E a gente precisa buscar Deus nas nossas vidas. Se a gente não tem básico aqui, que Jesus veio e colocou para nós, que ele colocou esse evangelho, ele tirou tudo aquilo ali que a gente acabou de ler, porque não tinha importância, é muito importante para a história da época, eu precisava daquela maneira, mas ele aqui nesse evangelho, nesse código moral, alguma coisa que transcende dessa matéria, né, do bruto, alguma coisa que transcende o entendimento, a nossa alma. E a gente não consegue. Né? E eu vou só ler esse também, que está em esse aqui, para a mulher. Do mesmo modo, trajes modestos, sem vestes preciosos, nem ouro, prata, nem pérolas. Uma mulher segue a Deus precisa ter boas. A mulher aprenda em silêncio, fica calada, toda a sujeição. Permito, porém, que a mulher ensine, viu, Valéria? Não pode, Cristina. Que a mulher ensine nem autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Por quê? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher caiu em transgressão. Salvar-se-á, porém,
dando à luz aos filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Está vendo, meninas? Então, Kardec, junto com os bons espíritos e Jesus, ele não usou desse texto, né? Porque ele precisava de colocar códigos da ética nesse evangelho, que é um código de moral de Jesus. Ele não usou desse texto, né? Parece assim um absurdo, parece que não faz mais sentido, mas faz sentido. É a história da época, né? Então, e o processo evolutivo nosso de revelação da mensagem de Deus é muito importante. Isso que está escrito, que foi falado, mas, meu Deus, estamos na época de buscar essa compreensão e esse entendimento. Eu li isso aqui porque está aqui, né, para que a gente possa ir entendendo o que Jesus pede, é a formação diária nossa, sabe? Se a gente não consegue viver em paz dentro de casa, se a gente não consegue ter uma paciência, se esse homem bruto ainda imagina que a mulher deve ser sussa, deve ser a mulher também. Uai, que caos que a gente vive. Aí a gente quer que o mundo dê certo? Aí a gente quer que o mundo não tenha guerras? Né? Nós vivemos em guerras. Aqui dentro, com a gente mesmo. E a hora que a gente for resolvendo essas pendências nossa, a hora que a gente for ficando pacificado, sendo um pacificador, a gente vai colocar todas essas virtudes aqui, esse capítulo 9, fala dessa afabilidade, da doçura, né, da paciência. Olha, só perdoa quem tem paciência. Né? Se a pessoa logo estoura, logo perde a paciência, está longe dela perdoar. Sabe? Porque muitas vezes a gente quer que o outro melhore para você perdoar, porque senão fica aquela encrenca. E a gente é tão bruto, né, Ju? Que aí você quer que o outro muda para você perdoar ele. Quando o outro mudar, que tiver bonzinho direitinho, ele está bonzinho direitinho, você não precisa com ele. Não tem nada para você perdoar. Né? O perdão é o respeito. Deixa ele ser como é e você deva ser melhor a cada dia. Você deve perdoar. Né? Porque quando a gente faz esse esforço, é um sacrifício, a gente cresce anos-luz, a gente tira um chumbo dos nossos pés de 1 tonelada. Né? Mas isso ainda está na nossa evolução espiritual, onde ele diz aqui nesse item da paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei. Ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória do céu. E hoje a gente vive grandes dores morais. Uma dor física, hoje pede que, meu Deus, seria muito melhor. Um braço, uma perna, colocava um gesso, mas a gente vive uma dor moral. Uma dor, porque dói quando a gente tem que ter resignação, renúncia, obediência, ciência. A gente já quer logo ir, né, na raiva, rasgando pela fé. E a gente não entende que tudo que nos acontece nos dias atuais da nossa vida é para que a gente possa dar um salto, né? Um salto no nosso crescimento, na nossa conduta moral e ética, porque a gente vai aprender a respeitar, a perdoar, a ter paciência, a ser resignado. Não quer dizer que a gente tem que ficar sentado de braços cruzados. Óbvio que não. A gente tem que tocar, ir para frente, mas respeitando o outro. Deixa eu só... A caridade
que na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Doar aquele que Deus colocou sobre o vosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Quando a gente viver é até fácil, mas quando a gente aprende a conviver com que Deus, Ele não colocou não, mas Ele permitiu que a gente se encontrasse, reencontrasse, é mais meritório do que fazer entregar uma cesta, fazer um sopão, levar sopa, é muito mais meritório. Quando você vai aprendendo a viver, a ter essa paciência, a desenvolver essa paciência. Nesse item, no item 8 desse capítulo, ele fala da obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação. Quando a gente olha essas duas, a obediência e a resignação, poxa, eu vou ficar inutilizado na vida. Mas são duas grandes forças, onde a gente não vai ser assim, vai ser um reator, vai reagir de alguma situação. Não, a gente vai ser proativo. Parece que, mas olha aqui. Duas virtudes, companheiras, a doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. Minha gente, se não trabalharmos essa resignação, a gente vai passar a vida blasfemando. Quantos de nós não estamos aqui que a gente podia... Mas eu não queria essa família. Mas eu não queria esse lugar, esse trabalho. Eu não queria nada disso. Vai passar blasfemando e ficando com raiva, encolorizado, magoado e revoltado. A troco de quê? Atrasando a vida evolutiva, a vida espiritual. Então, a resignação, ela faz com que você se resigne diante dessa situação, está resguardado ali, mas está trabalhando, buscando forças para alguma outra situação próxima que vai ser. São os nossos testes. Você sendo regenerado, você está compreendendo esse chamado do Cristo. E com resignação, você vai aprender a ciência, a doçura, a afabilidade com quem convive com você. Com quem convive com você no lar, no trabalho, na comunidade e com todas as situações que estão acontecendo, que acontecem na nossa vida diária. Ele coloca aqui, cada época está marcada selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da devoção é a atividade intelectual. Isso não é de entender, Não é difícil a gente detectar essa evolução. Então, celular, computador, data show, o que mais? E tudo isso é o que eu lembrei e pensei aqui, mas é muito simples de analisar e ver a nossa evolução intelectual. O tanto que tem crescido, atualmente a humanidade. E ele coloca que o vício da nossa geração é a indiferença moral. É a indiferença moral. Por quê? Porque a gente evoluiu tanto que conseguimos fazer uma bomba, vamos chamar assim, uma bomba atômica, uma bomba nuclear, com a inteligência, e nós somos lá com a indiferença do nosso próximo,
diferença moral, a gente foi lá e jogou, né, em Hiroshima e acabou com tudo. Né? Feito criança, na adolescência, um pouquinho maior, ou na infantilidade espiritual, brincando com fogo. Né? Então, pensa se a gente tem respeito pelo outro. É isso que ele coloca aqui. Né? E tudo isso é para mudar a nós mesmos. Ninguém muda ninguém. Ninguém tem nem a obrigação, nem o dever, nem o direito de tentar mudar alguém. Mas a nós mesmos, sim. Finalizar esse capítulo, ele finaliza assim, com um chamamento para nós, uma solicitação, um pedido e uma advertência. Onde fala, submetei-vos ao impulso que vos dará aos vossos espíritos. Olha que chamado. Estou aqui, nós estamos aqui, estamos dando um empurrão para vocês, uma mãozinha para vocês. Né? Que viemos dar aos espíritos. Obedecei a grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Né? Aí ele tem uma advertência. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha seu entendimento. Porque nós, que somos os guias da humanidade, o atingiremos, forçaremos sua vontade rebelde no duplo eixo do freio e da espora. Vai, até quando? Até quando? Compõe aí espíritos, nós encarnados, perversos, vamos aqui estar querendo lutar, maltratar, guerrear, matar. Até quando nós vamos resistir de não ir para esse ensinamento de Jesus? Toda resistência orgulhosa deveria, cedo ou tarde, mas aventurados os que são brandos, porque prestarão ouvido aos ensinamentos. Quando ele fala aqui, só para deixar claro e esse entendimento, que ele fala que atingiremos com o chicote e forçaremos a sua vontade rebelde em duplo esforço do freio e da espora. Se uma pessoa está muito inveterada para fazer insiste muito, ela pode cair em cama numa doença, passar aí 1, 2 anos, né? Tá ali, tem uma espora, ele possa refletir e parar com tudo isso e começar a mudar de atitude, mas se ele ainda está voltado mal, intenso, incontido, ele pode dali não se recuperar e desencarnar. Esse é o freio. Espera aí, para aqui, deu. Então, tudo que nos acontece, e esses esclarecimentos é para que a gente possa entender a proposta divina na nossa vida e colocar em prática, sabe? E nós sofremos porque a gente quer arrumar solução nova para um problema que existe, e a solução existe há milhares de anos. Mas a gente quer confusão, quer arrumar encrenca, quer resolver do nosso... E a solução já existe. A solução da boa convivência, da paciência, da afabilidade, da doçura. Então, fica esse convite desse capítulo, incrível, sensacional. Quem tem o Evangelho em casa, vamos estudar de novo, dar uma acalmada e uma tranquilidade nos nossos, que tudo que nos acontece é construído por nós mesmos. E quando fatos acontecem, minha gente, calma. Agora vamos ver a melhor maneira de solucionar isso.
nós temos de grandes oportunidades de trabalhar em sentimentos não brutos, porque a gente já passou por muita brutalidade, mas ainda é o instinto. Mas nós estamos para trabalhar em nós instintos ainda da vingança, do ódio, de querer que o outro se dê mal. Meu Deus, é tão grave como uma bomba atômica em cima do inimigo ali. É tão grave. É uma bomba dentro da gente que pode ir no infarto, no AVC. É muito grave isso. Então, vamos confiar mais, acreditar e confiar mais, buscar mais Deus nas nossas vidas. A gente confia desconfiando, né? Comendo o bife, olhando para o gato. É assim que a gente confia em Deus. Ele está na coordenação, é o nosso Criador. E Jesus, o coordenador do nosso planeta. A gente não está só. Então, calma, paciência, pensar nessas virtudes aqui que faz sermos diferentes. Certeza. Então, fica essa mensagem da noite para que a gente possa refletir e que tenhamos vontade, pelo menos, de tratar ao próximo como estaria feito conosco, né? Que a gente tem a proatividade de não esperar o outro nos tratar bem. Alguém tem que tomar a decisão, que sejamos nós, né? O exemplo de tratar o outro bem, porque automaticamente o bem vem. Então eu vou passar para a Cristina, que vai finalizar, e quem precisar ou quiser tomar o passe, receber o passe depois, pode ficar em prece nos lugares que tem uma pessoa responsável que nos convida. Obrigado. Vamos então, irmãos, agradecer a Jesus, a espiritualidade generosa, sempre nos conduz, nos direciona nas nossas tarefas aqui da casa. Pedir a Ele, a Jesus e os nossos amigos benfeitores que nos acompanhem até os nossos lares e que eles possam permitir que os benefícios todos que nós usufruímos aqui, os fluidos positivos, que possam ser direcionados até a nossa casa com o coração repleto de gratidão. Nós damos por encerrada a nossa pequena tarefa da palestra. Continuando com o passe agora. Que assim seja.